Olá, tudo bem com você? Nosso encontro de hoje vai assumir o formato de uma introdução ao estudo da LDB. Sim, introdução ao estudo da LDB. Isso vai ajudar muito a você a melhor compreender a forma de como a LDB está estruturada. Desejo inicialmente cumprimentar concurseiros e concurseiras, futuros professores e professoras da educação pública do Brasil. Também quero cumprimentar os profissionais que dedicam seu precioso tempo, seu talento e suas vidas em agendas profissionais preparatórias de concursos públicos na área do magistério. Sabe por quê? Porque eles e elas dão uma significativa colaboração ao país para a melhoria de nossa educação pública. Repito, sabe por quê? Porque candidatos ao magistério mais bem preparados, professores mais bem qualificados. Isso é importante para o país. De que vamos falar? Vamos falar de LDB. Atente bem, quando falamos de LDB, falamos de educação. Mas veja cuidadosamente o que vou lhe dizer agora. Educação é um conceito amplo, multifocal, com tantas dobras quanto o arco-íris. Educação tem muitos eixos. É uma complexa engrenagem humana, social e sistêmica. E por isso ela é uma preocupação de toda a sociedade. A LDB, porém, circunscreve o sentido de educação, posicionando-a em seu campo de visão. De que forma? De maneira bifronte. Vamos ver de que forma. Primeiro, posicionando a educação como processos formativos que se desenvolvem em 6 contextos vivenciais. Quais são eles? Todos nós os reconhecemos. Vamos agora revisitá-los. Na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Segundo, posicionando a educação como um conjunto de processos que se desenvolvem predominantemente por meio do ensino, onde instituições próprias. Conclusão, a LDB disciplina a educação escolar. Veja bem, nós partimos de educação para um sentido mais específico, educação escolar. É disso que a LDB trata. E o faz voltada para 2 patamares de organização e funcionamento. Primeiro, educação básica, conteúdo legal normativo que se estende dos artigos 22 ao artigo 42b, e educação superior, que se estende do artigo 43 ao artigo 57. Vamos colocar assim, nesse esforço, nessa viagem, nessa caminhada, vamos colocar, repito, a LDB na palma da mão. Está de acordo? Você pode chegar a um domínio total da LDB. Você pode e nós podemos. Vamos então juntos, que é mais fácil. Eu quero ajudar você a encontrar este caminho. Vamos começar a viagem. E vamos viajar sob a inspiração do extraordinário Goethe. O que é que ele nos diz? Nós não viajamos para chegar. Nós chegamos enquanto viajamos. Bom, na estrutura atual da LDB, há títulos, capítulos, seções e artigos. Os títulos são 9, os capítulos são 5, as seções são 5 e os artigos são 92. Agora, observe uma coisa importante, uma informação que vai agregar uma visão mais objetiva de sua compreensão da estrutura da LDB. Título é um conceito da teoria geral do direito
e significa exatamente uma subdivisão estruturante da lei. E capítulo? E os capítulos? Como entender? Os capítulos são subdivisões dos títulos. E assim, as seções são subdivisões dos capítulos. E agora, eu pergunto, e imagino que você está se perguntando também, por que é importante conhecer a estrutura de uma lei, a estrutura da LDB? A resposta é, por analogia, vamos lembrar como são os estudos na área de saúde, que é uma outra área que tem interlocução permanente com a área de educação. Como são iniciados esses estudos? Eles se iniciam sempre com os estudos de anatomia e fisiologia. Veja bem, você se recorda da primeira lição das aulas de ciências e biologia? Vamos reconvocar essa memória que de alguma forma se posiciona em um contexto afetivo para todos nós, porque ela nos coloca a época em que estamos iniciando o nosso conhecimento sistematizado dos saberes. Então, lá nas aulas de ciência, nós aprendemos que o corpo humano é constituído de cabeça, tronco e membros. Está lembrado? Está lembrada? E agora eu estou me lembrando de uma coisa curiosa. Em Brasília se diz isso diferente. Sabe como é? Em Brasília se diz o corpo humano é constituído de cabeça, tronco, membros e carro. Quem conhece bem Brasília sabe como as distâncias são enormes. Pois bem, para conhecer bem e ter o domínio do conteúdo legal articulado da LDB, é necessário iniciar o estudo de sua anatomia, de sua fisiologia, de sua estrutura corporal. Ou seja, é necessário partir do estudo de suas funções e do seu funcionamento. É o que nós vamos fazer. Concluindo, a anatomia da LDB é constituída de títulos, como já dissemos, capítulos, seções e artigos. E ainda, os artigos são desdobrados em parágrafos e em alíneas. Essa estrutura lhe é familiar, porque você vem já há bastante tempo estudado a LDB e se encontra com toda essa estrutura. Quantos e quais são os títulos? Os títulos são 9, como já dissemos anteriormente, e estão assim discriminados. Vamos reconvocá-los para criar uma paisagem mental rememorativa daquilo que você já viu e daquilo que você certamente já sabe. Título 1, fala da educação. Importantíssimo, fala do conceito e da definição de educação. Título 2, fala dos princípios e fins da educação nacional. Portanto, fala das bases da educação. Título 3, fala do direito à educação e do dever de educar. Ou seja, fala de direitos e fala de deveres. Título 4, fala da organização da educação nacional. Isso está lá no artigo 12. E quando falamos da organização da educação nacional, passamos a falar das diretrizes. E atenção para o que vem. O título 5º, ele fala dos níveis e das modalidades de educação e de ensino. E ele envolve 2 capítulos, o capítulo 1º e o capítulo 2º. Aqui, algumas observações. Começa aqui a subdivisão em capítulos. Só nesse capítulo 5º começa a aparecer essa subdivisão. No capítulo 1, da educação básica, aparece aqui a seção 1, que trata das disposições gerais, lá no artigo 22 até chegar ao artigo 28. Uma outra observação muito importante, mas muito importante para quem vai se dedicar ao magistério, quem vai trabalhar na sala de aula. O legislador não fala em etapas. O legislador fala em níveis. Você sabe por quê? Porque nível é termo recorrente da psicologia do desenvolvimento humano. O nível remete ao aluno. A etapa remete à organização do ensino. Observe bem, nível
é termo recorrente da psicologia do desenvolvimento humano. Portanto, da psicologia da aprendizagem. O nível remete ao aluno, a etapa remete à organização do ensino. As diretrizes curriculares nacionais falam em etapa, porque elas se preocupam muito em que os sistemas de ensino e as escolas, na sua organização e em seu funcionamento, têm absoluta clareza de como trabalhar. No título 5º, situa-se o capítulo 4º, que trata da educação superior. Aí a gente já chega lá ao artigo 43 e vai até o artigo 47. O título 6º fala dos profissionais da educação e dá aí uma esteira de prescrições estas que vão do artigo 61 ao artigo 68. O título 7º fala dos recursos financeiros. Estamos aí nos deslocando do artigo 68 ao artigo 77. O título 8º fala das disposições gerais. Visitamos lá o artigo 78 ao artigo 86. E, por fim, chegamos ao título 9º, que trata das disposições transitórias. Agora, observe uma coisa importante. Essa esteira de capítulos que nós passamos a percorrer, ela é muito importante para uma melhor compreensão do conteúdo do nosso próximo encontro, que vai tratar da questão das metodologias de aprendizagem da LDB. Muito bem, conclusão do que estávamos dizendo. Primeiro, a LDB disciplina a organização e o funcionamento da educação escolar. Está lembrado? Segundo, sob o ponto de vista estrutural, a educação básica constitui a soma dos níveis de oferta obrigatória e gratuita. E isto corresponde ao dever do Estado. Dever de quê? Dever de prestação de serviços educacionais a toda a população. Este dever compreende 9 tipos de incumbências, dentre as quais se destacam: prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Para quê? Para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. De que forma? De 2 maneiras: exercendo função redistributiva e exercendo função supletiva. Estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Competências e diretrizes que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Olha, nós estamos lá nos ligando à questão da Base Nacional Comum Curricular, tema para o qual daremos uma atenção especial em um outro momento. Parágrafo 1º. Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, que é um órgão de assessoria do Ministro da Educação. O Conselho Nacional de Educação tem funções normativas de supervisão e de atividade permanente, e ele tem existência prevista em lei. E o parágrafo 2º, para o cumprimento do disposto nos incisos 5º a 9º, nós nos referimos só a 3 incisos aqui, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Essa é a razão porque a resolução do Conselho Nacional de Educação, resolução 4 de 2010, esclarece que a educação básica, primeiro, como direito universal, segundo, torna-se indispensável a quê? Ao exercício da cidadania em plenitude, da qual depende conquistar todos os demais direitos, daí sua relevância. E quarto, a LDB direciona conceitos fundantes de educação escolar como processo contínuo de preparação para a vida, para o trabalho e para a cidadania. É a isso que a literatura especializada chama de trindade sacrossanta da legislação educacional.
Neste horizonte, por sinal, se posicionam os 5 primeiros títulos da LDB. O que nós acabamos de fazer foi exatamente preparar o terreno para uma viagem de muito maior visibilidade, clareza e objetividade da metodologia 4D que eu desenvolvi com base em minha experiência profissional de tantos anos e que eu quero colocar ao seu alcance, à sua disposição, para que você se sinta mais confortável utilizando essa metodologia no campo da aprendizagem com conhecimentos articulados do conteúdo da LDB.